Amém, Nath? Deus te abençoe, te use, te guarde. Amém. Graça e paz, igreja. Boa noite a todos. Voltamos aí novamente com as lives, né? Agora integral, porque tínhamos voltado aí com poucas pessoas aqui, presencial, mas agora nós temos que acatar a ordem aí e voltar à live como nós estamos fazendo. Amém? E tem algo para compartilhar com vocês. Talvez você já tenha visto aí o informativo, né, o cartaz aí do tema da pregação de hoje, a ministração que eu tenho para compartilhar com os irmãos, que tem o tema de domando a alma, domando a sua alma, a nossa alma. E por que isso eu estou trazendo hoje? Que é algo importante para as nossas vidas. É muito importante nós entendermos que a alma, ela faz parte, ela é um dos elementos que Deus ele colocou em nós quando Ele criou o homem, né? Deus criou o homem ali do pó da terra e soprou sobre as narinas o fôlego de vidas, né? Ele colocou ali o espírito e a alma para dar o sentido, para trazer sentimento, aquele que você consegue tocar, que você consegue raciocinar, entender, e o Espírito é aquele que ouve a voz do Senhor. E hoje eu tenho para trazer para a igreja hoje, e não é isso só, isso não fala só com a igreja, fala comigo diretamente, falou muito comigo essa palavra, e eu queria trazer para os irmãos, e falar um pouco disso. Por que eu quero falar a respeito disso? Por que nós devemos domar a nossa alma? Você sabia que, desde o princípio, quando Deus ele cria o homem, Ele dá autoridade para o Espírito, para o nosso Espírito. Ele não entrega o domínio da nossa vida na alma. Por que eu falo isso? Porque muitos de nós, somos dominados pela alma. Como? Seguindo e fazendo as suas próprias vontades e escolha. Isso não é um domínio que vem do Espírito. Porque o Espírito, ele não faz nada se não tiver a direção do Senhor. Ele não toma suas próprias escolhas. Ele primeiro ouve o que o Senhor tem para dizer e executa aquilo que o Senhor falou. Por isso que eu tenho para falar, que nós estamos meio que desorganizados naquilo que Deus criou. Por quê? Porque hoje parece que a alma está em primeiro lugar e o Espírito tem que obedecer à alma e o corpo segue as instruções da alma. Mas por que eu falo isso? No princípio faz tudo ok, tudo certinho. Deus cria o homem ali, tudo bacana. E lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus vai falar assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e domine ele sobre os animais grandes, pequenos, répteis, peixes, tudo que você imaginar. Deus dá o domínio para o homem, dá a terra no domínio para o homem dominar. E esse domínio vem do Espírito. Por que eu falo isso? Porque Deus ele fala conosco através do Espírito. Por exemplo, vamos lá, abre a sua Bíblia, só para você entender por que eu estou falando que Deus ele fala através do Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 10, ele vai falar o seguinte. Romanos capítulo 8, versículo 10, diz assim: mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. E ele vai falar aqui,
pois não pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filho, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus testemunha ao nosso espírito, ou seja, fala com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E todas as outras coisas, todas as ordenanças, tudo aquilo, toda a vontade do Senhor, Ele fala diretamente com o nosso espírito e não com a nossa alma. A nossa alma, ela está tendo um domínio por conta da queda do homem. Sabia que quando Adão e Eva caíram ali no Jardim do Éden, desobedecendo a Deus, comendo do fruto do bem e do mal, a partir do momento que eles comeram, quando Deus já tinha falado para Adão que se comer daquele fruto, certamente morrerás, ali ele teve a morte espiritual, teve o afastamento do seu espírito com o espírito do Senhor. Agora, a alma e o corpo estão sozinhos. Agora, a alma e o corpo têm que fazer tudo sozinho. Eles têm que fazer as suas próprias escolhas, têm que tomar suas próprias decisões, têm que tomar suas próprias direções, sem ter o contato com o Espírito de Deus por conta do pecado. E ali, a partir daquele momento, imagina a sua alma sem Cristo. Imagina a sua alma sem o contato com o Senhor. Como que ela faz as escolhas? Como que nós fazemos as nossas escolhas longe da presença de Deus? E assim foi a alma tendo que aprender a se virar na vida. E como que a alma ela se vira normalmente? Ela precisa ver para acreditar, ela precisa tocar para sentir, ela precisa ouvir, ela precisa falar. E olha que como fala a nossa alma, hein? Ela fala dentro de nós o que nós devemos fazer, aquilo que ela tem vontade, porque ela sabe que aquilo dá prazer para ela. É incrível como que a nossa alma, ela aprendeu a se virar. Se virando de uma forma, e o nosso corpo é simplesmente um pau mandado. Obedece aquilo que a alma quer. E sabe que isso trouxe para nós condenação. Trouxe para nós um peso espiritual, um peso a respeito da desobediência. Hoje a alma ela não quer obedecer a palavra, a Deus. Você pode até concordar com a palavra de Deus que está certa, mas muitas vezes você não vai cumprir o que o Senhor está falando. Sabe por quê? Você está sendo dominado pela sua alma. Nós estamos sendo dominados pela nossa alma. Nós estamos fazendo a nossa própria escolha. Sabe que Paulo fala para uma igreja, ele fala assim que o Deus deles era o seu ventre, porque fazia de acordo com aquilo que tinha prazer, de acordo com aquilo que tinha vontade, daquilo que saciava a sua carne. E é assim que muitos vivem, acreditando que está no caminho do Senhor, mas se não fazer a sua própria vontade, não se satisfaz. Isso é a alma dominando. E a alma, ela não sabe para onde ela está indo. Ela simplesmente vive a sua vida, sabe que ela deixa a vida me levar? A alma é assim. Ela vive um dia após o outro, de acordo com o que está acontecendo. Ela não pensa naquilo que é invisível, naquilo que você não consegue enxergar, naquilo que nós não conseguimos enxergar, tocar. Isso é só o Espírito que nos conduz. Só o nosso Espírito que pode nos levar, que sabe para onde estamos indo. E é sobre isso que eu quero falar hoje. E o primeiro passo para trazer para nossas vidas, ou melhor, vou só voltando um pouquinho atrás aqui, falando a respeito disso. A única coisa,
o único fato para alinharmos a nossa vida hoje, ao nosso espírito, alma e corpo, nós temos que aprender que a palavra de Deus, ela é a única que pode fazer essa separação. Olha comigo lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é a única ferramenta que pode trazer para nós a solução para as nossas vidas. É a única coisa, ela que vai trazer a divisão do nosso espírito e alma. E olha, ela não vai só trazer a divisão, ela vai colocar na ordem. Ela vai colocar na ordem, porque a ordem é essa. O Senhor, Ele fala para o Espírito, o Espírito dá ordem à alma, a alma obedece e o corpo só executa. É essa a sequência. Essa é a ordem que Deus fez desde o princípio. E sabe o que acontece hoje? Eu não sei, não estudei psicologia e nem entendo muito disso. Mas parece que quando alguém precisa de um psicólogo, precisa se consultar com um psicólogo, ele vai tratar a sua alma e ele vai tentar fortalecer a tua alma, que são as suas vontades, são aquilo que você deseja, as suas frustrações, os seus medos, vai fortalecer a sua alma. Mas a palavra trata diferente. A palavra, a primeira coisa que nós temos que fazer é crucificá-la na cruz. É subjugá-la na palavra de Deus. É fazer ela ficar quieta e obedecer aquilo que o Senhor quer fazer. Eu não estou dizendo aqui que a nossa alma ela é ruim. Não estou dizendo que a nossa alma ela é aquela que vai nos levar para o inferno. Não. Eu estou dizendo uma coisa, que ela precisa ser domada, ela precisa ser instruída, ela precisa ser alinhada com a palavra de Deus. Sabe que um cavalo, vou trazer um exemplo aqui de um animal que precisa ser domado. Um cavalo selvagem, que você encontra no meio da rua, que ele cresceu no meio do mato, ele não é ruim. Ele apenas precisa ser domado. Ele precisa ser ensinado. E depois que ele é domado, ensinado, instruído, ele vai fazer o que você quiser. Ele vai obedecer os seus comandos, ele vai te levar aonde você quer. E não onde ele quer. Entende? A alma, ela precisa disso. A alma, ela precisa ser ensinada, ela precisa ser dominada. E a única ferramenta que pode dominar é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a única que vai dominar, que vai ensinar, que vai instruí-la para ela confiar e aprender a confiar, aprender a obedecer, e aí assim, ela vai fazer de acordo com a palavra de Deus. Ela vai obedecer, ela vai para onde você indicar segundo a ordem da palavra do Senhor para as nossas vidas. Amém? Então, qual é o primeiro passo para isso? Pois você falou aí nós falamos aqui que Deus fez 3 em 1 em nossas vidas e que está tudo desalinhado. E como que nós fazemos? Qual é o primeiro passo para isso acontecer? Qual é o primeiro passo para alinharmos essa estrutura em nossas vidas? O primeiro passo é esse: negar o seu eu. Negar a si mesmo. Olha o que Jesus ele fala para os seus discípulos em Mateus capítulo 16, versículo 24. Mateus capítulo 16, versículo 24 em diante. Diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me,
negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. O primeiro passo é esse. O primeiro passo é negar a nossa vontade. E o que significa negar? É tirar o direito da nossa alma de decidir por nós, de escolher, de se mover, independente de Deus. Por que é isso? Porque hoje, Jesus vai falar na palavra em Romanos, Paulo vai dizer assim que Deus entregou o povo a seus desejos pecaminosos. Por quê? Não estava querendo ser domado, não estava querendo ser ensinado, estava querendo viver a sua vida de qualquer jeito, fazendo as suas próprias escolhas, se movendo para onde quiser, independente daquilo que Deus tinha instruído, independente daquilo que o Senhor tinha ensinado a eles. E o primeiro passo é esse. Precisamos, se eu, você, todos que estão nos assistindo, quer acompanhar Jesus, quer seguir a Jesus, quer ter uma eternidade, quer ter sua vida eterna com o Senhor, precisa se negar. Precisa negar a si mesmo, precisa crucificar. O significado de tomar a nossa cruz é que nós devemos, todos os dias, diariamente, crucificar a nossa alma, as nossas vontades na cruz. Para ela entender. Não é que ela tem que morrer, não. Ela precisa aprender. Sabe aquela pessoa que você precisa segurar ela e falar até ela ouvir, entender o que é certo? Porque as pessoas estão vivendo uma vida tão liberta, tão na libertinagem, que não quer ouvir, não quer aprender. Porque o que ela está fazendo está bom, está ok, está se divertindo, está dando prazer, está satisfazendo sua vontade. Ela não quer parar para escutar. Ela não quer parar para aprender. Aí você tem que segurar, prender ela no lugar, amarrar ela na cadeira. Eu vi, agora você vai me escutar. E depois você vai me falar se você entende isso ou não. A nossa alma precisa ser crucificada. E diariamente precisamos estar com a palavra do Senhor, instruindo, ensinando a ela. Outra coisa, eu achei muito interessante, não sei se você tem visto no Facebook, o pastor Ednei postou uma imagem de um homem, a sua prisão, e para o lado de fora, o pão e uma chave para ser liberto. O homem estava dentro da prisão, ele estava faminto, né? E a nossa alma é dessa maneira. Quando nós estamos presos, do lado de fora, está a solução para saciar a sua fome imediata naquele momento, e está do outro lado a chave para você ser liberto e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para você. E aí cabe você a escolher o que você quer para a sua vida. Uma vida passageira, viver um momento, saciar a sua vontade naquele momento, naquele instante, e perder a sua liberdade de viver o melhor de Deus para a tua vida, ou você escolher a chave, deixar matar, sacrificar um pouco daquele instante, daquela sua fome, daquela sua vontade, escolher ser liberto primeiro, para depois desfrutar daquilo que o Senhor tem para você. Amém? Então nós temos que fazer isso conosco. E esse é o primeiro ponto que Jesus, na nossa conversão, nós fazemos. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós renunciamos a nós mesmos, ouvimos a mensagem da cruz, cremos
e recebemos aquele que nos recebeu primeiro, aceitamos aquele que nos recebeu primeiro, nós crucificando o nosso eu, as nossas vontades, se rendemos aos pés de Jesus. E naquele primeiro momento, nós começamos a sentir aquele amor, aquele momento tão agradável que o Senhor preparou para nós. E você começa a viver sua vida cheia do Espírito Santo, e você vai fazendo a obra, ou começa a ler a Bíblia incessantemente, começa a aprender, mas chega um momento que o Senhor Ele põe à prova. E aí nós temos que ser provado, para depois ser aprovado. A nossa alma constantemente, ela é provada. E nós temos que estar alinhado com a palavra de Deus, para que o Espírito possa dar a ordem e a alma receber esta ordem e obedecer. Amém? E o segundo passo? O segundo passo é bem fácil, bem tranquilo. Creio que você que está aí do outro lado já tem vivido isso e você conseguiu passar dessa fase, que é desmamando a sua alma. É você desmamar a sua alma. Como isso? A alma ela tem que aprender, não é? Como uma criança, ela precisa aprender. Uma criança recém-nascida, ela não vai aprender a mamar. É uma dificuldade, algumas crianças têm uma dificuldade de encontrar o peito para mamar. Mas depois que ela encontra, ela vai se alimentando, ela vai crescendo, ela vai se fortalecendo. Chega um momento que ela quer andar, ela vai aprender a andar. Até que chega um momento que ela vai aprender as instruções. Os pais começam a ensinar no caminho que ela deve andar. Os pais começam a ensinar que aquilo que ela está fazendo é errado. E ela começa a absorver aquilo. Quando chega na fase adulta, tudo aquilo que ela aprendeu quando criança, ela começa a colocar em prática. E tem muitos hoje que ainda não se desmamaram, não saiu do leitinho, não saiu do peito, para começar a aprender a comer a comida sólida, aquilo que dá sustento, aquilo que dá perseverança. Olha o que Paulo fala. Paulo não. O autor dos Hebreus fala. Hebreus capítulo 5, versículo 12 e 14. Abra comigo lá, você que está aí na sua casa, está com a Bíblia na mão, que tem essa vontade de aprender mais do Senhor e quer dominar, quer domar a sua alma e se alinhar com o Senhor. Hebreus capítulo 5, versículo 12 ao 14. Diz assim: embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente o princípio elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Olha só. Olha como é importante nós tirar a nossa alma do peito, do leite, e começar a aprender aquilo que vai nos fazer aptos a todas as coisas, a discernir o que é certo e o que é errado. Sabe o que eu estou dizendo? Porque a criança, mesmo quando quantas vezes você tem que falar um não para uma criança? Muitas vezes você tem que falar um não. Eu vejo isso como maluco, pelo amor de Deus. O tanto de não que aquela menina ouve e não obedece, só eu para dizer, eu posso preencher, fazer uma história só dos não que ela já ouviu. E constantemente tem que falar, não mexe com a menina, não toca, para de ficar em cima. Ela sempre está ouvindo não. E é chato ouvir o não. Sabe por quê? Porque quando ela ouve um não, ela sai batendo o pé, vai para o quarto dela, fecha os braços, emburra a cara. E a nossa alma é da mesma forma.
quando nós dizemos não, isso é errado, ela faz birra. Ela faz birra. E se você ceder, ela vai continuar fazendo o mesmo erro. Não pode ceder. Não é não. Amém? Nós precisamos aprender as coisas sólidas, as coisas da justiça do Senhor para as nossas vidas, que nos torna, talvez, um evangelista, talvez um pastor, um apóstolo, um profeta, um mestre na palavra. Mas como? Se você só quer ficar sentado ouvindo as mesmas coisas e você não aprende. Nós precisamos ouvir, como o Tiago fala, não seja apenas ouvintes, mas praticantes. Nós precisamos ouvir e praticar. Para a criança aprender a andar, ela vai cair várias vezes, mas se ela não insistir, ela vai ficar sem andar. E muitas vezes nós vamos cair, mas nós precisamos insistir naquilo que nós fomos ensinados. Nós precisamos insistir a se tornarmos pessoas aptas para a obra do Senhor. Não ficar sentado no banco, ouvindo mensagem após mensagem. Será que você não aprendeu o que você tem que fazer? Será que você não aprendeu que você tem que levar isso? Você tem que ser boa testemunha lá fora? Será que você não aprendeu ainda que você precisa se aperfeiçoar na palavra de Deus para se tornar pessoas aptas para trabalhar na obra do Senhor? Porque o Senhor ele fala, grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Por quê? Não quer botar a mão na massa, não quer fazer nada, porque ainda estão recebendo leitinho, são fracos. Nós precisamos desmamar a nossa alma, fazer dela uma alma que obedece os princípios da palavra de Deus, que conhece o bem ou o mal, que sabe que aquilo que é errado, não vou fazer, porque eu sei que é, mesmo que me dá vontade, mas eu sei, eu aprendi, hoje eu entendo, hoje eu não sou mais criança, porque eu sei que aquilo é errado, meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou, eu não vou fazer mais aquilo. Assim é a nossa alma, quando é instruída na palavra de Deus. Quando ela é ensinada, quando ela é aperfeiçoada, assim é a palavra de Deus. Paulo fala, o autor dos Hebreus fala, embora nesse instante, nessas alturas você já deveria ser mestres na palavra, ainda precisa de alguém que ensina o princípio. Ainda precisa das criancinhas que estão aprendendo a dar aula, a ensinar aqueles que ainda estão no leitinhos, a entender que Jesus é o único, verdadeiro, justo e fiel para as nossas vidas. Não é verdade? Porque se de fato nós entendêssemos que Jesus Cristo é o único caminho, se de fato nós entendêssemos que largo é o caminho que nos leva à perdição, e estreito é aquele caminho que nos leva à salvação, jamais você ia correr para o lado largo. Você ia correr e se apertar por aquilo que te leva para a salvação. Não é verdade? Então nós precisamos disso. Terceiro e último passo. Terceiro e último passo. E eu acho que este passo é o mais difícil. O terceiro passo é esperar. Aprender a esperar em Deus. Este passo é crucial na nossa vida. Isso vai como que eu posso dizer? É o que vai nos levar até Deus. Esperar nele. Saber esperar. E tem coisas na nossa vida que se nós não aprendermos a esperar, pode tomar a nossa vida inteira.
Por exemplo, tem gente que parece que vai dar um AVC, assim, de ficar esperando, porque não aguenta esperar. Tem que fazer alguma coisa para ajudar. Quer ver os exemplos errados na Bíblia? Que deu errado, deu ruim, porque não souberam esperar a ordem do Senhor? Vai comigo lá em Êxodo. Números 14, versículo 40 ao 44. Aqui vai falar dos israelitas que desobedeceram a Deus, e na desobediência ao Senhor, eles decidiram subir para guerrear contra o inimigo. E olha no que deu. Versículo 40 de Números 14. Na madrugada seguinte, subiram para o alto da região montanhosa e disseram: subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Moisés, porém, disse: por que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Isso não terá sucesso. Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos inimigos, pois os amalequitas e os cananeus os enfrentarão ali, e vocês cairão à espada, visto que deixaram de seguir o Senhor. Ele não estará com vocês. Apesar disso, eles subiram desafiadoramente ao alto da região montanhosa, mas nem Moisés, nem a arca da aliança do Senhor saíram do acampamento. Então, os amalequitas e os cananeus, que lá viviam, disseram: derrotaremos e os perseguiram até Armá. Eles não ouviram a ordem do Senhor. Sabe o que é interessante isso? Eles não esperaram. Eles não esperaram para a ordem do Senhor, para eles subirem e acabar com o exército inimigo. Um jovem rei, Davi, antes dele subir para guerrear, ele descia na fortaleza para pedir instrução do Senhor. Senhor, eu posso ir? Se eu for, o Senhor vai me entregar eles nas minhas mãos? O Senhor, pode ir, certamente entregarei. Sabe o que é interessante isso? Que sempre que nós não conseguimos esperar e tentar fazer com as nossas próprias pernas, tentando ajudar o Senhor, vou lá, o Senhor prometeu, mesmo que a gente pecou, mas se Ele prometeu, então vamos lá que Ele vai nos dar essa vitória. Vamos ajudar, vamos dar força. Deus está demorando demais. E aí você vai. E aí os caras começam a correr atrás de você, porque deu ruim. Você não esperou. Segundo exemplo é de Sara. Lembra lá? Abrão e Sara. Deus dá uma promessa que daria um filho a eles. Eles já estavam com 75 anos de idade, já velhinhos. Sara, desacreditada, mesmo desacreditada, acreditou no Senhor, esperou, mas tempo passou. E a Sara fala: espera aí, já que o Senhor não quer me dar um filho, como ele havia dito, tem outra mulher aqui, é mais jovem do que eu, então se eu entregar essa mulher aqui para o meu marido, todos os filhos que ela tiver, será meu. E assim eu dei uma forcinha para Deus. E aí ela vai e entrega Agar nas mãos. E o mais interessante que isso, que Deus tinha dado a promessa para Abraão. E Abraão concordou com aquilo que Sara disse. Por isso nós temos que tomar cuidado naquilo que nós ouvimos, aquilo que nós olhamos e falamos: não, faz isso que vai dar certo. O que o Senhor falou para você? Falou para esperar? Então espera no Senhor e saiba que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele vai fazer, mas nós precisamos aprender a esperar. E é difícil. É difícil. É muito fácil estar falando aqui e falar: cara, espera, vai dar tudo certo. Não é o tempo ainda.
Mas a sua alma quer fazer, a nossa alma ela é tão capacitada para gerar, que ela quer fazer as coisas da maneira dela. Porque ela tem essa facilidade. Ela aprendeu sozinho a fazer isso. Ela aprendeu a gerar, ela aprendeu a construir, ela aprendeu a fazer todas as coisas. Por que esperar, se eu consigo fazer isso agora? Por que eu vou esperar amanhã, se eu posso fazer hoje? Então, por que você não faz o seguinte? Por que, ao invés de você esperar a poeira baixar para você perdoar, por que você não perdoa agora? Isso nós não queremos fazer imediato. Nós queremos esperar o tempo. Não é tempo ainda. Tem pessoas que falam assim, não vou me batizar, não é tempo ainda não. Irmão, tem coisas que é para ser imediata. Tem coisas que você tem que esperar a voz do Senhor. Mas isso é através do Espírito. É só através do Espírito. A alma, ela não consegue discernir. O Espírito, quem caminha no Espírito, sabe discernir todas as coisas. A palavra nos instrui assim. E, quando entrega ali a Agar nas mãos de Abraão, deu ruim. Nasceu Ismael. Até hoje, a descendente de Ismael é inimigo do povo de Israel. Tem coisa que é para sempre, se nós não sabemos esperar. Tem coisa que vai ficar na nossa cola, na nossa bota, até Jesus voltar, por conta de uma falta de paciência de esperar no Senhor. Amém? Nós precisamos aprender a esperar. E olha, o que nos ajuda a esperar? Qual é o exemplo que nós temos para esperar? É a fé. Nós precisamos crer. O que é a fé? Só para a gente ir. Em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O que a alma ela faz? A alma, ela precisa ver, ela precisa tocar para acreditar naquilo. O Espírito não. O Espírito, ele tem fé, gera fé para acreditar naquilo que nós não vemos, como se já estivesse do nosso lado. Isso é fé. E isso só nos ajuda, só quem caminha no Espírito. Quem caminha na fé, quem caminha na alma, não consegue ter fé. Não tem como. Mas quem caminha no Espírito, segundo a palavra, quando Paulo fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. A mensagem de Cristo. Quando você ouve a mensagem, teu Espírito está ali se alimentando e absorvendo, sendo fortalecido pela palavra de Deus, para dominar a alma e ensinar o caminho que ela deve andar. Amém? E olha um exemplo de alguém que sabe esperar no Senhor. Abacuque. Abre comigo lá em Abacuque. Abacuque, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Diz assim: o homem de fé faz assim, ó. O homem que caminha no Espírito, que tem sua vida alinhada com o Senhor, ele faz isso. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda o tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. O Senhor, ele faz tudo no tempo dele. E não se atrasa. Por mais que você fale, nossa Senhor, mas demorou. Não demorou, não. Foi na hora certa. Então, ao invés de você ficar se queixando, se murmurando, porque está demorando, espera no seu posto. Observa o que está acontecendo. Espera a voz do Senhor.
te falar o que você deve fazer. Espera no Senhor e saiba que Ele vai te dar a resposta. Ele não vai te deixar no vácuo, não. E quando você pedir algo e o Senhor não te responder, fica chateado não. Espera. Davi, ele fala assim: orei ao Senhor e esperei com paciência no Senhor. E ele fala assim também, que o Senhor se inclinou e ouviu o clamor de Davi. Mas por quê? Ele esperou com paciência, porque ele sabia que o Senhor estava ouvindo o clamor dele. Sabe, quando você estiver orando, o Senhor ele está te ouvindo, Ele está inclinado a ouvir a tua voz, a tua oração. Espere com paciência. Eu sei que é difícil, é complicado, mas se nós seguirmos esses pontos, crucificar a nossa alma, crucificar o nosso eu, negar o nosso eu, as nossas vontades, se nós começarmos a ler a palavra, desmamar, começar a educar a nossa alma, a ensinar o caminho que ela deve andar, nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir esperar. Amém? Eu quero encerrar aqui com um versículo. Em Salmos 42, eu quero pedir para os nossos irmãos aí, queria colocar um louvor aqui. Eu queria que vocês escutassem e também fizessem a tua oração. Nós já vamos encerrar e vamos orar ao Senhor. E olha o que o salmista aqui, ele diz em Salmos 42, no versículo 11. Porque está assim, tão triste, ó minha alma? Porque está assim, tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O salmista está dizendo aqui: ei alma, aquieta-te. Ei alma, fica calminha aí. Em outras versões fala assim: espera no Senhor, pois eu ainda o louvarei. Pois eu ainda confiarei, pois Ele é o Salvador. Ele é o meu Senhor, o meu refúgio, a minha rocha. Ei, fala isso para a tua alma hoje. Fala isso fechando os teus olhos. Aquieta minha alma. E ouve a voz do Senhor. E diga a ela ainda mais: como eu estou no controle, alma, eu digo a você: aquieta-te, pois eu ainda vou louvar, eu ainda adorarei. Até a vinda do Senhor, eu vou esperar, pois eu sei que Ele não tardará, eu sei que Ele não falhará, no tempo certo Ele voltará. Mas espera, minha alma, acalma, você precisa entender que eu estou no controle agora, e não você. Você já fez tudo muito sozinha. A sua alma já fez muito sozinha, ela já teve que fazer as suas próprias escolhas, ela teve que se mover sozinha, ela teve que pensar sozinha, ela teve que aprender sozinha. Mas hoje, o Senhor, Ele ressuscitou o teu espírito. No partir do momento que você entregou a tua vida a Ele, Ele ressuscitou o teu espírito e hoje você tem contato. O véu se rasgou. E hoje nós temos livre acesso com o Pai. Antes nós não tínhamos, antes a alma tinha que se virar. Mas hoje, com o véu rasgado de cima a baixo, nós temos livre acesso com o Pai. E agora nós aprendemos que o nosso espírito está no controle. A Ele que nós temos que ordenar a nossa alma, a acalmar e a entender e a aprender que nós ainda o louvaremos, nós ainda o adoraremos, porque Ele é o único Deus, Ele é o único Senhor que pode nos salvar, que pode nos dar vida eterna. É Ele, e só através do Espírito. E Paulo, ele fala em Romanos capítulo 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam
segundo o Espírito. Só quem anda no Espírito aprende da palavra de Deus. Tem revelações, as coisas ocultas que o Senhor tem escondida para cada um. Só no Espírito você aprende quem você é em Deus. Só no Espírito você aprende o que o Senhor quer de você. Só no Espírito você saberá qual ministério você vai exercer na obra do Senhor. É só no Espírito você aprende a domar a sua alma e ensiná-la no caminho que deve andar. É através do Espírito, meu irmão. Por isso, quando Paulo ele fala em Tessalonicenses, ele fala assim, que quando o Senhor voltar, esteja o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo irrepreensível quando ele voltar para nos buscar. Entenda, ele fala primeiro do espírito, ele não fala do alma, ele não fala como nós aprendemos, corpo, alma e espírito, não. Ele fala espírito, alma e corpo. Porque o Senhor primeiro ele fala com o espírito. O espírito ele fala com a alma obedece e o corpo executa aquilo que o espírito recebeu do Senhor. Então entenda isso. Crucifixe na cruz do Senhor. Paulo ele fala, já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O Senhor vive em mim, porque eu estou crucificando a si mesmo para fazer a vontade do Senhor na minha vida. Entenda também outra coisa. Paulo fala assim, o bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal, esse eu faço constantemente. Ele está dizendo que a alma dele está querendo ficar no controle o tempo todo. E ele tem que se esforçar para fazer aquilo que é certo. Entenda uma coisa. O reino de Deus é conquistado à força. Você tem que se esforçar dia após dia. Você tem que subjugar a sua alma. Você tem que ensinar ela. Você tem que competir força com ela, porque ela vai querer combater, mas ela precisa aprender. E uma alma, quando criança, ela precisa apanhar um pouco. Mas depois que ela aprende, depois que ela é ensinada, Davi ele fala assim, a minha alma tem sede de ti, como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti. Quando a alma é ensinada, quando a alma é instruída, ela aprende que só do Senhor vem o seu sustento. Ela aprende que só do Senhor vem o que ela precisa, o que ela necessita é no Senhor. E quando ela aprende, ela necessita, ela tem sede, ela tem fome do Senhor, ela tem fome e sede de justiça, porque ela aprendeu que em Deus ela precisa esperar. Ela aprendeu que em Deus ela tem que colocar a esperança, porque Ele não falha, Ele não tarda, Ele é fiel em cumprir todas as suas promessas em nossas vidas. O Senhor, Ele é fiel. Aprenda. E que eu e você possamos aprender dia após dia, negando-se a si mesmo. Vai ser difícil, mas espera em Deus. Ouve a voz do Senhor. Ele certamente tem uma direção para a tua vida todos os dias. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar mais um instante. Aleluia. Esse louvor fala muito. Quando nós aprendemos, nós esperamos a ouvir a voz. Não seja independente do Senhor. Seja dependente do Senhor. Seja dependente dEle em todas as coisas. Pergunte o tempo todo. O Senhor, Ele está inclinado a te ouvir. Amém. Senhor, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por esta palavra que nos ensina, Senhor. Que nos admoesta, Senhor. Que nos instrui na Tua presença. Que nos alinha, Senhor.
que desde o princípio o Senhor deu domínio para o nosso espírito, o Senhor deu autoridade para o nosso espírito, e que hoje possamos entender que no espírito temos autoridade para julgar, para ensinar a nossa alma a esperar em Deus, a ensinar ela a caminhar na palavra do Senhor. Meu Pai, assim como esse louvor tocou aqui, Pai, nos prenda no Senhor, nos agarre, Senhor, nos amarre em Ti, para que nós possamos, dia após dia, aprender da Tua palavra, ser instruído pela Tua palavra e conservar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo irrepreensível quando o Senhor voltar. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, Pai, e Te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a tua vida por inteiro, completamente, e que te dê uma boa noite de descanso. E que você possa refletir nesta palavra, guardar essa palavra no teu coração. E lembre-se de amanhã acordar, negar a si mesmo, crucificar o teu eu na cruz de Cristo. E lembre-se de uma coisa também, toma das palavras de Paulo para a sua vida como verdade e colocando em prática. Estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora você que aceita essa palavra e aceitou a Jesus como seu Senhor, você não tem mais o direito de fazer as suas próprias escolhas, se mover para onde você quiser, independente do Senhor. Agora você tem Cristo que te direciona para onde Ele quer. Amém? Deus abençoe e uma boa noite.